Gostaria de I would like agradecer à organização pela oportunidade de compartilharmos um pouquinho do que a Sanepar tem feito na questão da sustentabilidade social, na sustentabilidade econômica. Ainda ontem eu falava num outro evento, que era sustentabilidade e governança, apresentando um pouquinho dos nossos cases na área ambiental. E esse trabalho que a gente vai compartilhar hoje também, ela envolve uma parte do meio ambiente, mas ela é muito mais focada na questão social. Eu sou a Fabiana, atualmente respondo pela diretoria de meio ambiente da Sanepar, onde está esse projeto do lodo de tratamento de esgoto. Então, essa temática começa a ser tratada na Sanepar no ano de 1988. Até quando a gente começou a preparar a apresentação para vir aqui hoje, eu fui procurar algumas pessoas para começar a conversar, e quem deu início a esse projeto não tem mais nenhuma pessoa na companhia. A gente teve um processo agora de um plano de aposentadoria, e quem iniciou esse projeto lá em 88 já não está mais na companhia. Mas liguei, e a pessoa foi super solícita, conversou comigo, porque eu fiquei com uma dúvida grande, né? A gente chega nos espaços e assume os trabalhos, e a história, às vezes, se perde um pouco do início, e é importante saber. E como ele começou em 88, e em 98, que foi feito o primeiro piloto, eu fiquei com uma curiosidade. Eu falei, 10 anos de diferença entre começarem a pensar na temática e depois ele ser inserido na companhia. Eu queria entender o que aconteceu. Então, como era uma coisa muito nova, o uso do lodo da estação de tratamento para uso que não o destino final em aterro sanitário, ninguém falava disso no Brasil. Era uma coisa muito nova. Então, toda a regulamentação estadual e nacional impôs uma série de estudos que deveriam ser feitos. Então, numa parceria com a Universidade Federal do Paraná, esse lodo foi estudado primeiro para saber das propriedades biológicas, depois físico-químicas, depois como é que era a reação com o solo, para só aí a gente fazer, então, o primeiro teste na estação de tratamento de esgoto do Belém. Para quem é aqui de Curitiba, essa estação de tratamento fica no Parque Náutico, na divisa com São José dos Pinhais. É a segunda maior estação de tratamento de esgoto de Curitiba e, consequentemente, do Paraná. São produzidos hoje, em média, 900 metros cúbicos de lodo por dia. Nessa estação, a gente não tem mais o projeto hoje, porque ela está já agregando um novo projeto piloto da companhia, que é a CS Bioenergia, que é a produção de energia elétrica a partir de biogás, e o biogás gerado a partir do tratamento também do lodo. É a primeira empresa na América Latina que trata o lodo para geração de energia. Mas, voltando à história do nosso lodo para a agricultura, então, ele começa a ser estudado, depois, já no início dos anos 2000, a gente tem todo o processo de implantação das unidades de gerenciamento de lodo. Ele começa em Curitiba e depois ele vai para o interior do estado, até porque o maior número de culturas que a gente observa que ele pode ser utilizado está no interior, não está na capital. Em 2007, surge uma nova legislação, CONAMA, que depois é adaptada também pela legislação da SEMA e AP. Então, a gente precisou sistematizar todo esse processo, e a gente teve um grande avanço a partir do ano de 2012 no número de unidades que utilizavam. Então, um pouquinho dos números para compartilhar com vocês. Em 10 anos, a gente teve 41 unidades de gestão de lodo, 277 mil toneladas de lodo de estação de tratamento de esgoto destinado para a agricultura. Em 2017, a gente teve 78 agricultores atendidos. Depois eu vou compartilhar um pouquinho, porque não é para qualquer cultura e não é para qualquer propriedade que a gente pode utilizar esse material. Então, tem todo um processo de seleção para que isso ocorra. A área agrícola que foi implementada, né, dentro desses 78 agricultores, 1.800 hectares, e 31 autorizações ambientais emitidas. Então, além de fazer todo o estudo do lodo, o estudo da propriedade, a gente tem que ver se não tem problema com as questões ambientais.
Aqui um pouquinho para compartilhar o processo operacional. Então, como eu falei, ele é da resolução CONAMA 375 de 2006 e, na sequência, da SEMA de 021 de 2009, o processo do desaguamento do lodo. Então, ele vai para um espaço, né, para ser seco, depois o transporte para a unidade gestora e todo o processo de higienização, que já foi alvo de muitas pesquisas, de muito desenvolvimento, muita tecnologia envolvida para saber qual é efetivamente as propriedades que eram compatíveis para a sua aplicação. Depois ele passa por um processo de cura. Amostras são separadas sempre para teste, é aleatório. Às vezes, a gente tem sérios questionamentos dos órgãos ambientais, se efetivamente a gente cumpre com tudo que está na normativa e o que é descrito. Então, para isso, a gente tem sempre disponível as amostras e, a qualquer momento que alguém quiser fiscalizar, além do nosso acompanhamento, a gente recolhe essas amostras, qualquer um pode fazer a averiguação e a liberação do lote só é feita após avaliação pelo órgão ambiental. Ele é transportado em caminhões do tipo caçamba, então vai para a agricultura, tem em média de 13 a 17 toneladas em cada um desses caminhões. E quais são as propriedades, então, que lá em 88 chamaram a atenção do engenheiro Cleverson Andreoli, que foi a pessoa que trouxe essa ideia para dentro da Sanepar e começou a desenvolver esse projeto. O lodo pode substituir integralmente o calcário, então as suas propriedades de base, né, podem ser utilizadas no lugar do calcário. Ele tem macronutrientes, como nitrogênio, fósforo, micronutrientes, né, então os metais que são tão necessários para alguns tipos de cultura, para o desenvolvimento agrícola. Tem todo o processo dos adubos, que a Sanepar tem incentivado muito o processo da agroecologia e da agricultura orgânica. Isso por quê? Porque o uso do solo interfere diretamente na qualidade da água, né? Então, eu fui questionada num evento outro dia, mas por que a Sanepar se preocupava com a qualidade do solo, se não era nossa área de atuação? Eu falei, sim, é diretamente. O bom uso do solo reflete diretamente nos nossos mananciais. E se vocês observarem, né, até o Odete estava falando agora, não é só Israel que está preocupado com a água. Eles têm uma preocupação maior que a nossa, mas a gente também já está bem preocupado. Na região norte do Paraná, por exemplo, a gente tem algumas cidades que, se não tivesse chovido, como aconteceu há alguns dias atrás, a gente já teria problemas com recursos hídricos. Então, a gente tem que olhar cada vez mais para a proteção dos nossos mananciais. Economicamente, por que a gente fala que é um projeto, além de ambiental, é um projeto social econômico? O agricultor não paga, não tem custo para o agricultor, e a produção dele, a gente vai ver até pelas fotos, aumenta entre 20% e 50%. Onde pode ser utilizado? É para qualquer cultivo? Não, são cultivos específicos. Soja, milho, trigo, aveia, café, laranja, amoreira, cana-de-açúcar. Você vai dizer, se está amoreira aí, por que não está alguma outra árvore frutífera, né? Das que foram estudadas, é a que a gente observou que tem condições de uso. Onde não podemos utilizar o lodo da estação de tratamento de esgoto? Para cultivo de hortaliças, que elas não passam depois por nenhum tipo de processamento, pastagens, para as raízes, né, batata e mandioca, unidades de conservação e áreas de preservação ambiental. Então, a gente tem no Paraná algumas áreas que são da própria Sanepar, a gente tem áreas que a Sanepar fez a aquisição para preservação, mas a gente não pode também colocar, porque isso é normativa do IAP, e principalmente nas proximidades dos reservatórios de água, para a gente não ter problema de lixiviação. Como é que funciona, então, a escolha dos agricultores? Tem todo um processo. Qualquer produtor orgânico, produtor agrícola, que entenda que tem uma lavoura que pode usar o lodo, ele passa por um processo de cadastro. Aí a equipe, em parceria da Sanepar com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, faz um levantamento da aptidão.
elabora um projeto, faz um teste piloto para aí poder começar a aplicação. E depois que ela está atuando já numa propriedade, ela começa a monitorar para ver se os efeitos estão sendo mesmo aqueles que se esperava. Quais são as responsabilidades do agricultor? Então, a Sanepar não cobra pelo destino, faz um cadastro, monitora a propriedade. Qual é a contrapartida, então, do agricultor? Ele tem que fazer a aplicação desse material conforme o projeto elaborado. Ele tem que estar atento ao prazo. Então, depois que a gente entrega na propriedade, ele tem 15 dias para fazer essa aplicação. E isso é acompanhado muito de perto, numa parceria com a Secretaria de Agricultura, e tem que respeitar todos os requisitos legais, né? Isso é uma coisa que, para a gente, é muito importante. A gente tem sido bastante acompanhado, fiscalizado pelos órgãos nos mais diversos projetos que a gente desenvolve, e aí, às vezes, a gente escuta, mas cumprir a lei não é nada além da obrigação, né? Não é, mas também não acontece. Então, a gente está sempre formando, explicando, compartilhando, orientando, insistindo. Aí, a gente volta lá numa segunda rodada, a gente chega a ser chato. Mas para explicar que tudo tem que ser feito dentro de norma, né? Se existe norma, pode. Eu brinco sempre, né? O que está escrito, pode. O que não está escrito, a gente não vai fazer. Então, dentro do processo, sempre da legislação. A Sanepar é signatária dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, bem como de todo o projeto que envolve as cidades, o Millennium Project, né, de 2030, e dentro desses Objetivos do Desenvolvimento, esse projeto ele contribui diretamente para 4 objetivos dos 17 dos ODS, que é a fome zero e agricultura sustentável, água potável e saneamento, indústria, inovação e infraestrutura e vida terrestre. Dentro disso, a gente recebeu uma premiação num evento que teve da ONU, principalmente pelo atendimento do Objetivo 2. A gente tem feito uma mudança significativa de ganhos da vida dos agricultores que utilizam esse lodo. Aqui, para compartilhar algumas reportagens que foram desenvolvidas, teve um especial, inclusive, do André Trigueiro. O André teve, num evento em Curitiba, o Smart City, em março desse ano, e lá ele conheceu algumas iniciativas da Sanepar, teve um programa Cidades e Soluções, passa toda segunda-feira, e esse programa foi exclusivo do uso do lodo da Sanepar, seja para a agricultura ou a CSBio, que está gerando energia. Então, foi bem bacana o programa para compartilhar o que a gente tem feito em termos de tecnologia. Aqui, para mostrar um pouquinho para vocês como é que fica o espaço depois da aplicação. Então, aqui uma cultura de soja, a cultura do trigo. A diferença, se vocês observarem na mão direita, o feijão sem aplicação do lodo, na mão esquerda dele, com a aplicação do lodo. É uma diferença significativa. Essa cultura na região de Guarapuava. E a gente tem um entendimento de que a vida aqui depende de todos nós. Cada um tem que fazer um pedacinho da sua parte, do seu esforço. A gente vive aqui, né? Não tem para onde fugir. Por mais que as pessoas estejam procurando água em Marte para saber se dá para ir para lá, por enquanto é aqui que a gente vive. A gente tem que considerar sempre, né, quando a gente fala de sustentabilidade, que não é só a gente se perguntar qual é o planeta que a gente vai deixar para gerações futuras, mas que gerações futuras também a gente vai deixar para o planeta. Então, dentro do trabalho todo de sustentabilidade que a gente tem feito, a gente sempre atrela a educação ambiental para o fortalecimento e valorização dos nossos parceiros e de toda a comunidade sanepariana. Muito obrigada. Bom, queria agradecer aos 2 palestrantes. Lembrando que o Oded, então, ele nos falou sobre o modelo de inovação de Israel, apresentou o ecossistema de Israel, algumas oportunidades de negócio, trouxe um número interessante de déficit de água, né? 45% de déficit em relação ao que eles ganham da natureza e ao que eles consomem, falou de reuso da água, falou de educação da população, coisas que a Fabiana também falou que precisamos fazer, né? Especialmente no norte do Paraná, mas no Brasil como um todo.
Continuou falando ainda sobre irrigação inteligente, como eu comecei lá no início também falando de uma irrigação que leva a água onde é necessário, quando é necessário. Falou também de fazendas e colheitas inteligentes. E, por fim, ele pediu mais um minutinho para a palavra. Depois eu falo um pouquinho sobre a da Fabiana, mas o Oded quer falar mais alguma coisa para nós. Obrigado. Just one thing that I forgot, probably the most important one, is that I came for a few days, so I'm a guest. I'm leaving in a few days, but important to say we have a team in Brazil, and I would like to present Mr. Tzachi Reich, who is here with me. So basically, he's responsible to promoting cooperation between Israel and Brazil on business, academia. So he's at your service on a daily basis. So this is just my, I forgot to say. Thanks. Thank you. Por fim, então, pessoal, nós tivemos a nossa segunda palestrante, a Fabiana, que trouxe um caso em especial eu não conhecia, achei muito interessante, o uso do lodo, né, o tratamento do lodo, do esgoto, para ser usado na agricultura, um projeto que iniciou em 88, mas teve o seu primeiro piloto em 98, por causa de regulações, trazendo sustentabilidade social e econômica para o nosso Estado, inclusive podendo tratar o lodo para gerar energia, também achei bem bacana. Números interessantes, em 10 anos, 277 mil toneladas de lodo destinadas para a agricultura. Surpreendente. Também apresentou aonde a gente pode usar esse lodo e aonde não usar, em que culturas, né? E, por fim, apresentou também as fases do projeto para que possa ser usado por agricultores, né? Cadastro, teste de aptidão, o projeto em si, a aplicação e o monitoramento desse projeto, que é feito pela Sanepar. Certo? Então, assim a gente encerra esse nosso painel de tecnologia e inovação, agradecendo a presença de todos e desejando aí um bom resto de congresso. Obrigado.